2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 ao 17. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém e amém. Então, Senhor, nos perdoe os pecados, Senhor, por Cristo, seu Filho. Hoje nós estamos aqui para te adorar, para te louvar, Senhor, engrandecer o seu nome. Ao mesmo tempo, Senhor, em que queremos cantar, orar, falar com o Senhor em adoração e louvor, conforme a palavra. Queremos ouvir a sua voz em tudo isso, mas especialmente, Senhor, na pregação e daqui a pouco na ceia do Senhor. E nós queremos pedir, Deus Todo-Poderoso, nos abençoe, nos dê a sua palavra, nos dê a sua verdade, Senhor, para que nós possamos conhecer mais. Pedimos isso por sua misericórdia e conhecer os seus caminhos, a sua vontade para a nossa vida. No nome santo de Jesus, oramos assim. Amém. Fale conosco, para a sua glória, para o nosso bem. Amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Amém. Meus irmãos, hoje eu quero fazer o terceiro estudo, meus irmãos, da série que nós estamos realizando nesse mês de janeiro, sobre a importância da Bíblia Sagrada para as nossas vidas. Observe o que o apóstolo Paulo diz aqui, irmãos. Ele diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que ele diz é que a Escritura pode nos fazer sábios para a salvação. O benefício que ele fala aqui da Escritura. O nosso tema é esse: a bênção, a importância da Escritura Sagrada para a nossa vida. Então, ele está dizendo aqui que a Escritura Sagrada nos faz sábios para a salvação. Mas ele diz mais: ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Ela é um livro que nos faz sábios para a salvação, porque ela não é um livro comum. Ela é um livro de Deus, soprada por Deus, inspirada por Deus. No versículo 17, ele diz: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ele dá aqui um segundo benefício da Escritura. O homem de Deus, aquele que, evidentemente, isso aqui está relacionado, irmãos, aquele que já está salvo, que pela Sagrada Escritura conheceu Cristo, porque ele diz aqui: sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, aquele que creu no Senhor Jesus Cristo. A Escritura também tem para ele, nesse Evangelho de Cristo, na obra de Cristo, a instrução, os mandamentos de Deus. Ele já está salvo e agora ele vai aprender uma nova vida, para que ele seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Mas nós vimos também, isso aqui eu falei domingo passado de manhã, mas nós vimos também que eu dei uma ilustração da noite muito escura. O mundo, eu disse assim para vocês, irmãos, o mundo é uma noite muito escura. Nós só temos uma luz. A luz é Cristo. Vocês lembram que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Jesus é a única luz que nós temos, e suficiente. Mas fora de Cristo, então nós não temos luz alguma, de maneira que nós necessitamos grandemente da luz de Cristo. Só que essa luz de Cristo está nas Escrituras. A palavra de Deus, a Escritura Sagrada é a palavra de Cristo, é a mensagem do Evangelho. Cristo é o centro da Bíblia, é através da Bíblia que nós conhecemos Cristo, cremos nele e somos salvos. Portanto, a Bíblia é indispensável para a nossa salvação.
E é indispensável também para uma vida santa, porque nela nós sabemos o que Deus quer para nós. Mas eu disse para vocês, irmãos, que essa noite muito escura, que nós só temos uma única luz, que é Jesus, tem muitas falsas luzes, falsos profetas. Então, além de nós necessitarmos de Cristo, unicamente, Cristo é a luz, portanto, nós precisamos de Cristo e precisamos das Escrituras, porque a Escritura é a palavra de Cristo, nós temos ainda esse perigo de falsas luzes que se oferecem para nós, que tentam nos enganar. E nós só podemos discernir essas coisas pelas Escrituras. Então, nós temos uma necessidade, assim, irmãos, indiscutível da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Ela é a única luz e ela também nos ajuda a nós nos guardarmos de falsas luzes. Semana passada, à noite já, eu expliquei para vocês aqui, irmãos, na mensagem da noite, que quando o apóstolo Paulo ele diz aqui que a Escritura pode nos fazer sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus, ele quis dizer que Cristo, então, está nas Escrituras, Cristo é revelado nas Escrituras, mas de que forma? Nós vimos na semana passada que esse Jesus, ele é revelado nas Escrituras através das alianças que nós encontramos nas Escrituras. Nós temos várias alianças nas Escrituras. Esse livro maravilhoso, esse livro de Deus, esse livro que ele diz aqui, soprado de Deus, é um milagre. Ele se divide em duas grandes partes, Antigo Testamento, Novo Testamento. Ele foi escrito por vários autores humanos. Ele se compõe de vários livros em cada um desses testamentos. Mas ele só tem um autor divino, que é o Espírito Santo, que soprou a palavra de Deus. E ele, ao contrário de ter vários livros assim desconexos em tema, em assunto, ou contraditórios, em vez disso, porque isso seria de se esperar, né? Um livro escrito por vários autores, seria de se esperar que eles iam ter contradições, vários temas, mas não, quando você lê a Bíblia, você percebe que existe um tema central, e o tema central é o próprio Jesus, e esse Cristo, ele se revela pelas alianças. Então nós temos, irmãos, semana passada nós vimos aqui rapidamente à noite, nós temos a aliança com Noé, a aliança com Abraão, a aliança com Moisés, a aliança com Davi, no Antigo Testamento. E no Novo Testamento nós temos a aliança mais importante de todas, que é a nova aliança na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essas alianças do Antigo Testamento, o que a Bíblia conta para nós? A Bíblia conta que Deus, mesmo antes dessas alianças que eu acabei de citar, ele fez uma aliança com o homem antes do homem pecar, que é aquilo que nós chamamos de aliança das obras ou pacto das obras, quando Deus disse para Adão, olha, não coma do fruto, coma de todo o fruto, mas não coma do fruto da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se no dia que dela comer, certamente morrerás. Ali Deus fez um pacto com Adão. Mas Adão quebrou esse pacto. E o que a Bíblia diz? Que toda a humanidade caiu em Adão e caiu ouvindo Satanás. Mas então Deus prometeu, agora que a humanidade estava caída, corrompida, na mão de Satanás, Deus prometeu que ele iria trazer, Gênesis 3,15, um descendente por inimizade. Ele disse para a serpente, entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então ali Deus anunciou já o Evangelho, e aí por todo o Antigo Testamento ele prometeu um descendente que viria da mulher, que essa é, vamos dizer assim, o germe do Evangelho que está em Gênesis 3,15, e que esse descendente pisaria na cabeça da serpente, iria nos libertar, iria libertar a humanidade. E pelas alianças, ele foi revelando esse descendente. Na primeira aliança, aliança com Noé, ele prometeu não destruir mais a terra, porque é o que os homens merecem, a destruição da terra, mas Deus, na sua misericórdia, disse, não destruirei mais. E colocou ali o arco-íris como símbolo da aliança. É a aliança da providência. Eu disse para vocês semana passada, hoje nós devemos dizer assim, obrigado, Senhor, porque o sol se levantou, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Depois, irmãos, e essa aliança ela era importante porque se Deus destruísse toda a humanidade, o que a humanidade merece, não haveria salvação, não viria esse descendente, mas Deus então preserva a humanidade,
na sua misericórdia, e depois Deus faz uma aliança com Abraão, é a segunda aliança que aparece ali depois da queda, e nessa aliança ele promete terra, povo, uma grande descendência, mas ele promete também que através de Abraão todas as famílias da terra serão abençoadas. E ali eu falei para vocês semana passada, há um aspecto material e espiritual, há promessas materiais e espirituais na aliança com Abraão. E a promessa material é o povo, descendência, essas coisas, mas a espiritual viria em Cristo. Em Cristo todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então vem a aliança com Moisés no Sinai, e ali Deus, tendo já cumprido parte da promessa a Abraão, feito com que Israel se tornasse um grande povo, Deus agora estabelece Israel na terra prometida, começando com Moisés, depois prosseguindo com Josué. E Deus faz uma aliança com Moisés. Deus dá um culto para Moisés, para o povo através de Moisés. E ali nós temos, meus irmãos, o aspecto físico sendo cumprido, mas temos também, irmãos, o aspecto espiritual sendo prometido, porque nós temos o culto, o tabernáculo, os animais sendo mortos, o sacerdote, e o Novo Testamento vai dizer que tudo aquilo apontava para Jesus, era um tipo de Cristo. E aí, meus irmãos, nós temos a última aliança do Antigo Testamento, que é a aliança com Davi, e nessa aliança Deus faz uma aliança com ele, dizendo assim, que nunca faltaria um descendente no trono de Davi. Isso se cumpriria em Cristo, porque Cristo é filho de Davi. Ele é o rei eterno. Então, essas alianças do Antigo Testamento, como é que nós devemos ler a Bíblia, irmãos? Nós devemos ler a Bíblia. Antigo Testamento é promessa, Novo Testamento é cumprimento da promessa. Então vem a nova aliança. Na nova aliança, Jesus é que vem, o próprio Deus. Por isso que Hebreus diz, lá no primeiro versículo de Hebreus, vocês lembram? Que Deus antigamente falou pelos pais de muitas maneiras, de muitas formas, mas agora, pelos seus profetas, né? Agora ele fala pelo próprio Filho. Deus homem veio, o Deus se revestiu de humanidade, o Deus Filho se tornou homem, completamente homem, completamente Deus, e viveu uma vida santa, nos representou, morreu por nossos pecados na cruz, ressuscitou, subiu ao céu. Então ele é este rei, só que é um rei sacerdote, é um rei cordeiro de Deus, tudo isso estava simbolizado no Antigo Testamento. Ele é um rei que entra no verdadeiro tabernáculo, que é o tabernáculo dos céus, conforme Hebreus, que paga pelos nossos pecados, que nos redime diante de Deus. Ele é o servo sofredor, lembra lá que eu li com vocês, Isaías capítulo 53, que morre, que se sacrifica pelos nossos pecados. Ele é esse, irmãos, que cumpre todas as promessas e as alianças do Antigo Testamento. Você percebe então que é dessa forma, eu quero deixar bem claro aqui aos irmãos, que o apóstolo Paulo, quando você pega todas as escrituras, você entende o que o apóstolo Paulo quer dizer, quando ele fala aqui, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus, porque é a Escritura que conta toda essa história. Nós não temos essa história em nenhum outro livro. Os outros livros do mundo são bons, dependendo, né, de eles serem úteis para trazer algum conhecimento verdadeiro, mas eles são livros humanos, que os homens não poderiam saber disso, mas a Bíblia ela é inspirada, ela é soprada pelo Espírito Santo, ela é dada por Deus aos seus profetas, e ela tem uma mensagem, e essa mensagem é Cristo, Cristo no Antigo Testamento, Cristo no Novo Testamento, irmãos. Então ela nos torna sábios para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Isso aqui tudo eu já falei na semana passada. Eu quero, no nosso estudo de hoje, irmãos, brevemente, avançar um pouco mais com vocês na seguinte questão. Se isso é verdade, se a palavra de Deus ela nos mostra todas essas realidades, ela nos mostra que a humanidade ela está numa história. Eu disse para vocês que a Bíblia, com as alianças, ela está contando a história da salvação. Semana passada eu já falei isso. A história da salvação. A história da redenção. Nós temos uma história da operação de Deus na humanidade e no universo também. Porque vocês lembram que nós acabamos
semana passada lendo Efésios capítulo 1. Eu peço para vocês abrirem agora a sua Bíblia comigo, em Efésios capítulo 1. Aqui que nós lemos o último trecho semana passada. E Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo, ele fala assim para nós: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então veja que Paulo está dizendo o seguinte, que Deus tem um propósito em tudo isso, que é a consumação de todas as coisas, toda a história do universo, da humanidade e do universo todo. Quando ele diz assim, que Deus vai tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, as que estão nos céus como as que estão na terra. Todo o universo vai ser congregado em Cristo Jesus. Isso significa, irmãos, que tem alguma coisa errada com o universo, que tem algo errado com a humanidade e com o universo. O que há de errado com a humanidade e com o universo? E que Deus aqui, ele está, vamos dizer assim, restaurando, ele está corrigindo, ele está tirando esse mal. Ele vai congregar tudo em Cristo nos últimos tempos, na consumação de todas as coisas, tanto no céu como na terra. O que há de errado com o universo? A Bíblia vai dizer que o que há de errado com o universo é o pecado. A Bíblia vai dizer que a humanidade pecou, mas também vai mostrar que os anjos pecaram. A Bíblia vai falar que existem, pelo menos, dois tipos de seres, vamos dizer assim, racionais, os anjos e os homens, e que esses pecaram. Os homens pecaram, os anjos pecaram. Em Cristo Jesus, isso vai ser resolvido, isso vai ser solucionado. Então, a palavra de Deus, ela tem um esquema nessa história da redenção, que eu gostaria de mencionar agora aos irmãos e incentivo vocês a memorizar esse esquema. É bem simples, né? Nós, na verdade, que conhecemos a Bíblia, já temos isso na mente. A Bíblia, ela fala, então, de uma história, a história da obra de Deus. Nós temos a criação de Deus, Deus criou todas as coisas do nada, não havia nada, e Ele, pela sua palavra, criou todas as coisas. Então essa é a mensagem da Bíblia, ela diz, Deus é o Criador. E a Bíblia mostra também que Deus é o provedor, que Deus está sustentando a sua criação. E eu disse para vocês que a aliança com Noé está muito relacionada a essa provisão, ou a doutrina da providência, que Deus, ele disse assim, eu não vou mais trazer destruição sobre o homem, sobre a humanidade, sobre os seres. Deus fez uma aliança com Noé, mas com todos os animais, com toda a terra. Então Deus disse assim, eu não vou mais trazer uma calamidade tão grande. Eu vou manter a vida, preservar a vida, a providência de Deus, que o Salmo 104 fala, se os irmãos quiserem ler o Salmo 104 depois, e ver lá que Deus, nós cantamos aqui na igreja do Salmo 104, como Deus, ele provê, Deus, ele cuida da sua criação. Deus, então, é o Criador, Deus é o provedor, mas Deus também, o que? É o Redentor. E toda essa obra, meus irmãos, de Deus, criação, providência e redenção no Senhor Jesus Cristo, Deus é o Salvador. A Bíblia mostra Deus como Salvador. Todo tempo Deus está salvando. Na verdade, Ele está salvando já na providência. Ele está mantendo, Ele está salvando o homem, Ele está mantendo os animais. A vida vem dele, Ele salva o tempo todo. Deus salvou o povo lá do Egito.
libertou a eles. Deus está nos salvando todos os dias. Todos os dias nós dependemos, a nossa respiração, a nossa vida depende dele. Deus está nos salvando a cada segundo, a cada milésimo de segundo, Deus está nos salvando. Mas existe a salvação espiritual, existe a salvação maior, existe a salvação de uma situação que nós nos encontramos, irmãos, que é a queda. Então, no meio de toda essa história está a queda. A queda, ela é a nossa destruição. A partir do momento que Adão pecou e que ele ouviu Satanás, ele nos matou. Lembra que Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 6, ele diz assim, capítulo 5, perdão, ele diz assim, não, é o 6 mesmo, pelo pecado de um homem, todos morreram. Todos morreram. Então nós temos o quê? Que em Adão morre todo mundo. Na queda, todos morrem. Todos, Adão era o nosso representante, todos estão agora culpados diante de Deus, todos estão mortos espiritualmente, todos têm uma natureza corrompida e todos têm só um merecimento, só merece uma coisa de Deus: o juízo, a condenação eterna, o inferno eterno. A Bíblia fala de um inferno, a Bíblia fala de um juízo final, a Bíblia fala de uma prestação de contas, a Bíblia fala que Deus vai chamar toda a humanidade e que a humanidade merece por si mesma apenas a condenação nesse juízo. Então nós temos, irmãos, a realidade da queda, mas nós temos a realidade da redenção, que Jesus Cristo, essas alianças, o que elas estão contando? Elas estão prometendo um redentor, elas estão prometendo alguém que vem para nos livrar da nossa situação de queda, de maldição, de pecado, de aprisionamento, de escravidão, de condenação, que nós não poderemos fazer nada. Então ele vem para quê? Ele vem para se tornar um homem como Adão. Então ele se torna um homem como Adão, só que diferente de Adão agora, ele é como o segundo Adão, só que diferente de Adão. O primeiro Adão era o representante que nos matou. O segundo Adão é o representante que nos salvou. Então esse segundo Adão, ele, diferente do primeiro Adão, ele vive uma vida de obediência no deserto, nesse mundo mau. Enquanto o primeiro Adão pecou no paraíso, esse segundo Adão vive uma vida santa no deserto, nesse mundo mau. Ele é tentado por Satanás no deserto, ele diz não, e ele diz não o tempo todo. Ele resiste a Satanás, ele resiste às tentações, ele é perfeito na obediência a Deus, e ele morre na cruz, não pelos pecados dele, mas por nós, porque tem que resolver essa coisa do pecado. Então ele morre na cruz pelos nossos pecados, meus irmãos, e ali na cruz do Calvário, ele nos redime. E quando ele ressuscita, e antes da ressurreição, quando ele é sepultado, significa que ele morreu mesmo. Caiu sobre ele a maldição da lei, ele morreu pelos pecados do seu povo, ele foi sepultado. Mas quando ele ressuscita, ali é o início da restauração. Ele é a primícia, lembra que Paulo fala a primícia dos que dormem. Então ele é o primeiro a ressuscitar, ele é o cabeça, ele é o representante, ele é aquele que vence. E quando Jesus ressuscita, significa agora o início de uma nova humanidade. Ele resolve o problema de Adão e ele começa uma nova humanidade, uma humanidade que não morre mais, que está livre do pecado, que vai reinar com ele para sempre. Então é essa a história da Bíblia, meus irmãos. A Bíblia está falando, então, de que nós temos os seguintes pontos dessa história. E aqui eu vou colocar o esquema que eu falei. Primeiro, criação. Segundo, queda. Terceiro, redenção. E quarto, consumação. Tá? Vocês não vão esquecer mais isso? Não? Bora lá? Vamos relembrar aqui, vamos guardando na memória. Criação, queda, redenção e consumação. Essa é a história da Bíblia. Então a Bíblia toda ela fala disso. Deus criou, o homem caiu,
Deus redimiu e Deus vai consumar todas as coisas. Deus vai fechar tudo na pessoa de Cristo. E é isso que Paulo está falando aqui no versículo 9. Vamos ler de novo o versículo 9? Quando ele diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então é isso que ele está falando aqui, que Deus ele vai fazer isso na consumação. Mas a Bíblia conta toda essa história. Deus criou um mundo santo e bom, o homem caiu, Deus redime o homem e Deus vai trazer a consumação final. Deus vai realizar essa obra de um novo mundo, de um novo céu, de uma nova terra. A terra vai ser restaurada, o céu vai ser restaurado, o universo vai ser livre do seu problema. Qual é o problema do universo? O pecado. Nós temos então o finalzinho do livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, dizendo que Deus vai separar o diabo e seus anjos e os homens ímpios vão ser condenados para sempre. E Deus, em Cristo Jesus, vai reinar com o seu povo. Ele vem, lembra aquela palavrinha que eu disse para você semana passada? Tabernacular, ou seja, ele vem morar. Sabe o tabernáculo no Antigo Testamento? O tabernáculo era o símbolo da presença de Deus. Ele vem tabernacular, ele vem morar com o seu povo. Apocalipse 21, ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, ele vai habitar conosco, ali eles serão o povo de Deus, e Deus será o Deus deles, e ele vai habitar para sempre com eles. Isso, então, é o que Deus está se propondo, e Deus com certeza fará isso, irmãos. Então, nós temos ali o juízo de Deus e a redenção de Deus, que vai acontecer no final. Eu queria que vocês pensassem agora na seguinte coisa: qual a importância disso tudo para a nossa vida? Não precisa dizer, precisa? Vocês percebem como isso é importante para nós sabermos disso. Isso está na Bíblia, está nas Escrituras. Esse esquema da história da redenção, criação, queda, redenção e consumação, esse esquema, irmãos, ele responde para nós as mais importantes perguntas que nós temos. Esse livro que nós temos na mão, ele é um livro que nos dá a resposta que nós precisamos. Esse livro, ele não nos dá todas as respostas, tudo que nós gostaríamos de saber. Vocês sabem que nós somos muito curiosos, né? Nós somos muito curiosos. E Deus não satisfaz a nossa curiosidade, mas ele informa o que é importante. Aquilo que não é importante, não precisamos saber. Você já percebeu que nós não sabemos o dia de nossa morte? Todo mundo sabe disso, né? Você já percebeu que nós não sabemos exatamente por que nós nascemos no nosso país e não no outro país? Você já percebeu que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mesmo hoje à tarde? Há uma porção de coisas que nós não sabemos sobre a nossa vida pessoal, mas também, por exemplo, sobre Deus, sobre os mistérios de Deus, sobre as coisas que Deus deixou ocultas, várias coisas. Nós não temos resposta. Mas nós temos as respostas necessárias. Aí nós vamos para o livro de Deuteronômio, que diz: as coisas ocultas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, para que conheçamos, para que saibamos. Então, onde estão essas coisas reveladas que nós, as curiosidades, não precisamos saber? Se Deus não revelou, é porque nós não precisamos saber. Mas aquilo que Ele revelou, nós precisamos saber. É essencial sabermos, nós temos que buscar conhecer, nós temos que ir atrás desse conhecimento, meus irmãos. E esse conhecimento está neste livro aqui. Esta palavra, ela é o que Deuteronômio fala, é a revelação de Deus.
As coisas reveladas são para nós, são para nossos filhos, são para que nós as conheçamos e venhamos distribuir o seu conhecimento às outras pessoas. Existem muitos conhecimentos, mas esse é o conhecimento. Essa palavra é aquela que responde às questões mais importantes da vida. E a Bíblia responde essas questões. Eu gostaria de citar essas questões agora, rapidamente. A primeira questão é: qual o sentido da vida? Para que nós existimos? Para que nós estamos aqui? Isso tem a ver com uma outra pergunta. Eu fui criado ou eu sou fruto de algum acidente, de algum acaso? A humanidade foi criada ou ela é fruto do acaso? Então essas perguntas, irmãos, são essenciais. Uma outra pergunta essencial que a Bíblia vai responder é: o que há de errado no mundo? Tem alguma coisa errada no mundo, as pessoas percebem isso. Todo ser humano percebe que tem alguma falha no mundo, o mundo não está bem. Não está bem. Irmãos, nós adoecemos, nós envelhecemos, nós morremos. Mas nós temos também crises morais seríssimas. Existe a guerra que está acontecendo agora ali na faixa de Gaza, naquela região, que está acontecendo na Ucrânia. Mas isso são duas guerras de tantas e tantas guerras que a humanidade tem experimentado. Nós tivemos as duas grandes terríveis guerras no século passado. Os homens se matam, se destroem, existe a pobreza extrema, existe miséria, existe a opressão do mais forte sobre o mais fraco, a maldade, a perversidade, o assassinato, o genocídio, a destruição das pessoas. Então, nós observamos, meus irmãos, que existem todas essas coisas no mundo. Nós observamos que existe, meus irmãos, além dessas questões físicas, sociais, mas tem alguma coisa estranha nos homens, no coração do homem. Os homens ficam tristes, deprimidos, angustiados. Os homens, eles nunca estão satisfeitos. Você não encontra nesse mundo uma pessoa satisfeita. Você busca o homem mais rico desse planeta e ele não é satisfeito. É como um buraco na alma. Então, tem alguma coisa errada. Tem algo errado. A Bíblia vai responder isso. E outra coisa, outra pergunta essencial: existe uma solução? Existe uma solução para a humanidade? Será que haverá solução para a guerra? Será que um dia vão encontrar solução para a morte? Para as doenças? Haverá solução para esse buraco que eu falei no coração dos homens, a falta de paz, a falta de satisfação, a falta de alegria, o medo, o pavor? Haverá solução, irmãos? Então nós temos essa pergunta também. Tem algo errado no mundo. Está tudo muito errado, nós percebemos isso. Injustiça, maldade, tudo isso. Existe uma solução, existe uma esperança. E aí vem uma outra grande e importante questão. O que vem depois da morte? O que vem depois da morte? Será que é só isso aqui? Será que é nascer, crescer, viver, casar, ter filhos,
envelhecer e morrer, acabou? Tem alguma coisa além? Algo eterno, algo imperecível, ou tudo vai se acabar lá no túmulo? Os homens lutam, acordam de manhã, fazem isso, fazem aquilo, constroem casas, ganham dinheiro, têm filhos. Será que tudo vai acabar no pó? E outra questão relacionada a isso também, o que vem depois. Haverá justiça? Haverá justiça? Porque nós percebemos que há muita injustiça. Nós percebemos que esse mundo está errado porque, de alguma maneira, nós percebemos que existe injustiça da parte de homens. E tem alguma coisa muito injusta no ar. Porque quando a gente pensa assim, tem algo errado, a gente pensa que tem algo injusto. Haverá justiça? Haverá um juízo final? Ou não? Ou nós estamos vivendo aqui nessa esferazinha significante, nesse universo assim enorme, girando em torno de uma estrela e nada tem sentido, não significa nada. Depois morremos, acabou tudo. E esse universo um dia, essa estrela um dia vai acabar também, essa própria Terra um dia há de acabar e tudo acaba e acabou, não tem mais nada, não tem sentido. Então, irmãos, essas questões, elas são importantes. E as pessoas podem tomar duas atitudes em relação a essas questões. Duas atitudes erradas. Ou elas buscam respostas naquelas falsas luzes. Lembra que eu disse? O mundo, queria que vocês guardassem isso, tá? O mundo é uma noite muito escura, cheia de falsas luzes, que na verdade não são luzes nenhuma, são só promessas. E a falha é os homens buscarem nessas falsas luzes respostas para essas questões. Ouvirem, buscarem essa falsa luz para essas questões. E elas podem fazer isso, e muitos fazem isso. Mas existe uma outra atitude errada, que é simplesmente, talvez se insira naquilo que Paulo diz, que nós seríamos o mais infeliz de todos os homens se não houvesse mais nada, né? Então comamos e bebamos que amanhã morreremos. Vamos viver essa vida, vamos curtir a vida, né? Tem um filme antigo, né? Eu esqueci o nome, esqueci agora. Curtindo a Vida Adoidado, né? Um famoso filme. Vamos curtir a vida, vamos viver a vida, porque afinal de contas não tem nada tem sentido. Então a gente vive a vida loucamente. Vamos comer, vamos beber, vamos nos entregar aos prazeres de todo tipo e vamos viver, porque afinal de contas eu não quero saber nada disso. Eu não quero saber de onde eu vim, eu não quero saber se a vida tem um sentido, eu não quero saber o que vem depois da morte, eu não quero saber nenhuma dessas questões, eu quero apenas levantar, trabalhar, ganhar meu pãozinho todo dia, viver e curtir a vida e ter prazeres, na linguagem popular, e ponto. Não me interessa nada disso. Irmãos, respostas erradas ou total despreocupação com essas questões fundamentais é loucura, né? Vamos imaginar um louco. Eu lembro quando eu estava... Eu já contei essa história aqui algumas vezes, mas isso sempre me volta na mente. Eu estudava numa escola e era uma rua muito movimentada, era ainda criança, adolescente, né? E tinha um moço que ele tinha um problema mental e ele passava por aquele lugar, já tinha me falado e um dia eu vi, ou depois me comentaram, não lembro direito mais, mas enfim, que andando como se tivesse
dirigindo um carro, assim, nesse movimento, mas no meio dos carros, numa avenida ali movimentada. E um dia eu vi isso. Ele dobrou na esquina, como se estivesse dirigindo um carro, no meio dos carros. Então, o que é isso, irmãos? Ele está fora da realidade. Então, isso é loucura. O que é o louco? O louco é alguém que ele cria uma realidade paralela. Ele não está dentro da realidade. Ele não consegue enxergar o mundo e ver o que está se passando. Então, as duas atitudes, seja a pessoa que busca informações erradas, luzes erradas, ou seja, a pessoa que simplesmente não quer saber, está na posição daquele louquinho, no meio da rua, como que dirigindo um carro, fora da realidade. Isso é loucura, irmãos. Isso é fatal. Isso é mortal. Segundo as Sagradas Escrituras, isso vai condenar o homem. O homem será condenado na sua loucura. E isso, na verdade, deixe-me falar uma coisa, isso por isso que a Bíblia chama o pecado de trevas, porque o pecado é essa loucura exatamente. Ou é a tentativa de achar respostas erradas, de ser enganado. Eu quero ser enganado. Você lembra que o apóstolo Paulo diz aqui em Timóteo, vamos voltar lá rapidinho, Timóteo capítulo 3, irmãos, no versículo anterior, dentro desse contexto aqui, do verso que eu li com vocês, é isso que o apóstolo Paulo ele diz, né? 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 13, ele diz assim: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Então nós temos aqui que o princípio do pecado é engano, é mentira, ou seja, essa atitude ou de eu vou procurar uma resposta errada ou eu não quero saber de resposta alguma, é o pecado, como trevas, como engano, como mentira. Então é o que existe no mundo hoje. Por todos os lugares vocês veem essas atitudes. As pessoas estão atrás de respostas. As pessoas procuram resposta nas falsas religiões, procuram resposta nas filosofias humanas, procuram resposta nas ideologias políticas, procuram resposta meramente no materialismo, procuram respostas, irmãos, nesse tipo de coisa, né? Mas não vão à fonte, não procuram a resposta, não ouvem Deuteronômio quando diz as coisas reveladas são para nós. Não, eles não buscam. Elas buscam essas respostas, ou elas não querem saber de resposta alguma. É aquela pessoa que você conhece que vive loucamente, que não está nem aí para essa coisa de alma, de religião, de igreja, que se tornou cínico, que não quer saber de mais nada, né? Que está vivendo a vida de qualquer jeito, está só passando os dias e se entregando aos prazeres. Ele está se afogando, é como entorpecente, é como uma pessoa que se droga ou que bebe, que se embriaga. Ele se entrega aquilo para esquecer a realidade. Não é assim? Ele não quer saber da realidade. Tudo isso, irmãos, é que o pecado faz. Quero dizer, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, ele é a luz do mundo e que nós temos que olhar para ele. E essa é a mensagem da Bíblia. Então, dentro desse contexto de perguntas e respostas, a Bíblia, ela vem para nós e ela mostra para nós o seguinte: Deus respondeu essas grandes questões. Deus não responde à nossa curiosidade, mas essas questões importantes ele respondeu. E ele é tão bom que ele respondeu. Ele não tinha obrigação de responder. Nós já pecamos, nós já nos rebelamos, nós merecemos a condenação, nós merecemos que ele nos entregue a nossa própria ignorância, a nossa própria loucura, nós merecemos que ele nos entregue ao nosso próprio pecado, as nossas próprias falsas luzes e a nossa própria
total falta de responsabilidade com a busca da verdade. Mas ele não fez isso. Ele nos deu a Bíblia. Ele nos deu Cristo. Ele mandou Cristo a esse mundo. Ele nos deu a luz, irmãos. Vamos olhar para o Evangelho de João, capítulo 1. Abra sua Bíblia, por favor. João, capítulo 1. Diz a palavra: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, veja o que ele diz aqui, irmãos, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, olha o que ele diz agora, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E aí ele diz, irmãos, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos, olha, percebe a expressão, vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. Aqui está, ele é a luz que ilumina todo homem. O que João está dizendo aqui é que ele é a luz, especialmente em que nós vemos Deus nele. Olha o que ele diz no versículo 16. Todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Olha o que ele diz no verso 18: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então ele está dizendo, Jesus é a luz. E que luz nós precisamos? Nós precisamos conhecer. Lembra da primeira pergunta? Para que eu estou no mundo? Para que eu estou no mundo? Aí lembra da pergunta que é trazida por essa? O mundo é criado ou é um acidente? A grande questão é, irmãos, guarde isso, teológica, é sobre Deus. Quem é Deus? Há um Deus, existe Deus. O que João está dizendo é que Jesus nos deu essa questão básica, porque tudo começa com Deus. Todas essas questões que eu coloquei aqui para vocês, para que eu existo, eu fui criado, o que há de errado com o mundo, existe solução, haverá justiça, tudo isso é teológico, tudo isso tem a ver. Se você disser assim, existe um Deus, há um Deus, você tem um raciocínio. Se você negar que há um Deus, você tem outro raciocínio. Essas questões, a base delas é a primeira grande questão. É a primeira grande questão. Há um Deus. Existe Deus. E Jesus e João está dizendo assim, Deus nunca foi visto por alguém, mas nós temos conhecimento dele por meio do Filho de Deus. Portanto, meus queridos irmãos, ele está dizendo aqui que a luz vem por ele. Deixa eu falar para vocês também que aqui existe a luz nos outros sentidos também, quando ele diz assim, no versículo 4, e a vida era a luz dos homens, quando ele diz no versículo 9, ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem, ele está falando especialmente da luz nesse sentido teológico, redentivo,
mas ele também está falando de todas as luzes, ou seja, por trás de todo o conhecimento humano, inclusive o conhecimento científico, inclusive todo o conhecimento que nós temos nessa vida, ele nos dá, vem dele, é luz dele, mas esse conhecimento é bom, é útil, é importante, mas não é o principal. Nós precisamos do conhecimento maior, nós precisamos do conhecimento mais importante, é o conhecimento espiritual, é o conhecimento de Deus, e é Jesus. Nós temos que olhar para Jesus, nós temos que olhar para Ele, nós temos que pesquisar Cristo, nós temos que fazer de Cristo objeto de nossa meditação, busca de conhecimento, busca de luz. Nós temos que olhar para Ele e ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra. Ele é o verbo, Ele é a palavra. Meus irmãos amados, dentro de todo esse mundo louco que nós vivemos, e dentro de todas essas questões que surgem nesse mundo, questões essenciais, nós só temos uma resposta: Cristo. Então, nele temos todas as respostas. E essa é a história da Bíblia. Toda a história das alianças, toda a história que eu falei para vocês semana passada, que eu fiz uma rápida lembrança aqui no início da mensagem, se encontra no Senhor Jesus Cristo. Eu vou parar aqui. Hoje à noite nós vamos continuar tratando do seguinte aspecto agora. Eu disse para vocês que a Bíblia responde, né? Então, o que ela fala sobre essas questões? O que ela diz para nós sobre essas questões, sobre essas grandes perguntas, as perguntas mais essenciais da vida e da eternidade? O que a Bíblia fala? O que Deus nos falou, enfim? Qual a informação que Deus nos deu? Hoje à noite, com a graça de Deus, nós vamos falar sobre isso. Mas eu quero encerrar colocando aqui para vocês, irmãos, não há escapatória. Você sabe por que o mundo está como está? Sabe por que o Brasil está como está? Sabe por que as igrejas estão desse jeito? Um testemunho tão ruim? Sabe por que as pessoas estão perdidas? Sabe por que existe uma tremenda loucura no mundo, na sociedade, na humanidade? Sabe por que existem guerras e destruições? E tudo isso está acontecendo? Sabe por que as pessoas estão vivendo a vida loucamente? Sabe por que a loucura cresce e a maldade e a perversidade se espalham? Porque as pessoas não querem ouvir. Porque as pessoas não estão dando atenção. É como se você estivesse num mar revolto e tem lá um farol. O farol está lá brilhando e mostrando o caminho. Mas as pessoas não querem saber. Elas se entregam à escuridão. Elas se entregam à noite profundamente escura. E elas estão morrendo todos os dias nos seus pecados. Não faça isso. Quer dizer, meus irmãos, não faça isso. Aproxime-se da luz. Vocês me permitem que eu encerre com um versículo, tá bom? Eu nem ia citar, mas eu tenho que ler isso aqui. Capítulo 3, está bem pertinho aí do capítulo 1. Vamos ver aqui. Capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Não faça isso. Faça isso aqui que está no versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Venha para a luz. Nós temos que nos aproximar cada vez mais da luz. Vamos orar, meus irmãos? Vamos pedir que Ele nos dê a sua graça, a sua bênção. Ó Senhor, uma alegria no nosso coração que nós podemos estudar estas verdades neste mês de janeiro. Meditar, Senhor, nestas verdades. Oramos, pedimos pelo Espírito Santo, pela graça do Senhor. Que o Senhor abençoe a nossa pequenina, humilde igreja, Senhor.
Nós que estamos aqui, os irmãos queridos que não estão aqui hoje, o Senhor sabe o motivo dos que faltaram, mas oramos por todos, pedindo que o Senhor nos abençoe, nos dando essa graça, essa misericórdia, Deus, de nós buscarmos a luz verdadeira, olharmos para Cristo, nos aproximarmos da luz e sermos assim, Senhor, conduzidos a mais e mais luz da verdade do Senhor Jesus Cristo e não ao engano, à mentira do pecado. Pedimos isso, Senhor, nos conceda a sua bênção, nos conceda a sua graça, nos conceda a sua misericórdia nesta manhã e para a nossa querida igreja. E também estendemos essa oração a todos os que amamos, em o nome santo de Jesus. Que assim seja, Senhor. Amém.